Boa tarde, finalmente, agora sim. A pedidos de Massari e do nosso Matheus também, nosso organizador, obrigada, Mati. Eu trouxe uma palestra muito importante, onde eu vou revelar o que está por trás da comunicação de grandes especialistas que têm escalado a sua mensagem e crescido a sua audiência. Ok? Primeiro eu quero saber, quem aqui é expert? Levanta a mão para mim, por favor. Ok. E quem aqui gostaria de se tornar um especialista, mas ainda não tomou a decisão? Ó, o meu amigo ali, ó, tá olhando para baixo como se não estivesse falando com ele. Não é? Sim? Muito que bem. Então, preste atenção nessa palestra que ela vai ser muito útil para você. Tá bom? Deixa eu passar aqui, então. Como vocês já devem estar percebendo, a Imersão VUMP, ela não é só um evento, ela é o seu próximo salto. Muito prazer, já fui apresentada pelo Massari, estive aqui no painel, meu nome é Isabela Mori, hoje sou CEO da IM Comunicação, e eu vou contar brevemente um pouquinho da minha história para vocês, para aí sim a gente entrar no nosso conteúdo aqui, que é oratória e comunicação. Mais especificamente, eu falo de performance na comunicação. Ok? Vocês vão entender já já. Bom, lá em 2021 foi o ano da virada, digamos assim, como o Massari disse. Massari e o El, não sei se vocês conhecem o El, ele também é aqui da VUMP, os dois hunters lá, eu estava quietinha no meu Instagram, trabalhando, postando meus conteúdos na televisão, quando eu fui abordada e eles me colocaram no Macau. E aí vocês já sabem, né? Colocou no Macau, o que vai acontecer? Vão vender alguma coisa. E eles me venderam uma ideia. Eles me venderam uma ideia, não passei cartão. Eles plantaram uma sementinha que, depois de muitos anos, se tornou numa empresa. Ok? Então, lá em 2021, olha só, essa foto aqui é do meu primeiro curso, gente. Com o meu iPhone, até que não comecei tão mal, né? Mas, de certa forma, não estava tão profissional, mas eu comecei com o que eu tinha. Meu espaço, meu escritório, coloquei lá meu computador de fundo, a foto do Instagram, e fui. Meu primeiro treinamento ali, onde eu fiz o meu primeiro lançamento. Ok? Nessa época eu já era jornalista, já tinha me formado como atriz e estava na televisão, como eu disse, ao mesmo tempo, então, na TV, e comecei no marketing digital. Lancei o meu primeiro infoproduto sozinha, absolutamente sozinha. Estudei, entendi o que era esse tal de marketing digital, que no começo eu achava que era uma pirâmide. Eu falei, gente, que história é essa? De 6 em 7? O que esse povo está falando? Esse povo está maluco. Só pode ser. Como jornalista, né, a gente já vai querer saber se é realmente verdade, se é mentira, se é fake news. E aí fui lá me aventurar nesse tal de marketing digital. Resultado, hoje sou mentora de especialistas em performance na comunicação. Eu já treinei diversos empresários, grandes players do digital, e há 2 semanas, mais ou menos, eu bati esse marco de faturamento muito importante de R$1 milhão faturados em um ano com mentoria SciTicket. Então, é realmente um marco importante, que, obviamente, a gente sabe que é o começo de muita coisa ainda que está por vir, mas quando eu olho para trás, para essa menina aqui, que não sabia muito bem o que estava fazendo, mas que sentia a intuição dela falando, vai. Eu gosto da televisão, era meu sonho de criança chegar na televisão, mas, quando eu cheguei na televisão, eu falei, eu quero mais. Eu acho que está pequeno aqui para mim. A internet é muito maior. E ainda bem que eu fiz essa escolha. Então, além de ser empresária, hoje eu sou líder de 2 movimentos que eu me orgulho muito. O primeiro deles, a comunidade dos Brabos e Brabas, é assim que eu chamo os meus mentorados. E também sou fundadora e presidente de uma ONG, que trabalha com crianças carentes da comunidade Vila Palmares. Cadê meu amigo Rony, que estava lá nesse final de semana? Ah, não acredito que o Rony saiu. Chama o Rony Saran, por favor. Bom, um projeto maravilhoso que existe há 13 anos, graças ao marketing digital, acreditem se quiser,
Foi uma ONG que cresceu, hoje já com o CNPJ, recebe doações de fora do país também. E aplico muito do que eu aprendi no marketing no meu projeto social, que é uma das minhas maiores causas. Depois, quem quiser conferir o nosso trabalho, é só escanear o nosso QR Code. Muito bem, então vamos lá. Agora vou conectar a minha história com uma das coisas que eu mais amo falar, que é comunicação e performance. Em todos esses anos, eu percebi alguns pontos em comum na comunicação de experts que realmente crescem e se mantiveram crescendo. Porque vocês vão perceber com o tempo que, às vezes, uma pessoa faz muito sucesso, aí daqui a pouco ninguém nunca mais ouviu falar do cidadão. Isso é normal no digital, tá? Não se assustem. E aí, de repente, você nunca ouviu falar daquela pessoa e está todo mundo agora falando que aquela pessoa é muito boa, que ela está fazendo alguma coisa diferente. Então, isso é totalmente normal e comum no digital. Só que eu comecei a olhar para os grandes. Wendel Carvalho, Thiago Reis, Priscila Zilo, Pedro Sobral. Enfim, quem mais que vocês gostam? Fala para mim. Fala você. Não sei, a Vica Ferrari. Vica Ferrari, minha amiga maravilhosa. Pablo Marçal. Fala você. Diego Massari. Diego Massari. Em breve, hein? Aguardem. Nossa, vou ter trabalho, hein? Meu querido. Bom, então eu detectei algo em comum e eu vou explicar para vocês aqui durante a nossa palestra. Eu costumo dizer o seguinte: todo expert que tem, de fato, resultado no seu trabalho, na sua mentoria, na sua comunidade, ele possui a sua estrela completa. É o que eu chamo de estrela do expert. A estrela do expert é composta por 5 pontas: posicionamento estratégico, comunicação confiante, autoridade percebida, percepção de valor e a performance. É aquele expert que performa em cima do palco, ele performa por uma câmera, ele domina todos os contextos. Quando o expert tem a estrela completa, você pode apostar que muitas vezes é uma questão de tempo, essa pessoa vai explodir no digital. Ok? Um expert pode não ser melhor no que ele ensina, e foi o que a gente falou agora. Ele pode não ser. Quantas pessoas no mercado a gente vê que realmente não dominam tanto aquele conteúdo, mas elas fazem muito dinheiro, elas são conhecidas, são chamadas para palestrar em eventos super importantes. Por que será que você, que muitas vezes sabe mais do que a fulana de tal, não está conseguindo ter tantas oportunidades, não está vendendo tanto quanto gostaria? Por que será? Porque ela domina a comunicação. E é isso que a gente vê. Quem domina a comunicação e performance de palco pode se tornar a maior referência no seu nicho, independentemente do quão especialista ela seja naquela área. Eu sei que dói, mas as verdades precisam ser ditas. Então, eu coloquei aqui 5 maneiras que eu acredito que vão potencializar a mensagem de vocês. Então, experts agora, anotem. Como escalar a mensagem como um expert que eu chamo de 5 estrelas. Primeiro, como eu disse, o expert que domina palco e câmera. Não é só uma coisa, nem outra. O expert que faz múltiplos 7 dígitos, ele manda bem nos 2 contextos. Tem conhecimento sobre copy. Então, além de jornalista, eu, obviamente, quando eu comecei a empreender no digital, eu percebi a importância de saber copywriting. Quem aqui já estudou copy? Levanta a mão. Ah, não acredito que o maior copy da sala não vai levantar a mão, senhor Anderson. Levante a mão e preste atenção, porque você é meu aluno. Aquelas. Copywriting foi algo que foi o game change para mim estudar. Eu estudei copywriting, eu aprendi a vender. Eu aprendi a ser persuasiva, eu aprendi a contar histórias. Então, o expert, na minha visão, ele tem que saber pelo menos o básico de copywriting. Ele tem que saber, ok? O expert que comunica suas crenças, valores e constrói um movimento. Isso também faz toda a diferença. Não é só sobre falar conteúdo técnico. Isso vai fortalecer a sua mensagem. Alô, alô? Aquele expert que insere a produção de conteúdo no seu dia a dia.
Gente, todo mundo tem a vida corrida. Quanto mais você escala a tua mentoria, a tua comunidade, mais coisa você tem para fazer. Mas o conteúdo ele não pode ficar de lado. O expert, uma das coisas principais que ele tem que fazer é a produção de conteúdo. Como que a gente simplifica? Eu sou dessas. Simplifica. Ainda mais gravação. Por que as pessoas não fazem? Porque elas dificultam. Então, simplifica. Transforma a sua vida em conteúdo. Acabou. Simples assim. E repetição com intencionalidade. Então, a partir do momento que você sabe do seu ICP, você sabe das crenças e valores que você vai comunicar, da sua história, você vai passar a repetir com intencionalidade. Em todos os lugares. Stories, vídeo, live, palestra, pitch, vai repetir. Tá bom? Porque vai fazer sentido numa narrativa geral. Sabe conectar boas narrativas, o que eu acabei de dizer, vocês precisam ter essa inteligência. Domina vendas e persuasão, como eu já falei. E, por fim, o jogo dos eventos presenciais. Eu também acredito que para quem quer escalar a mensagem, ok? A decisão de fazer um evento presencial, mesmo que pequeno, vai ser uma virada para vocês. Tá bom? A principal decisão aí para escalar a sua mensagem com uma audiência engajada, na minha opinião, é a conexão pessoal entre audiência e especialista. Por que eu coloco isso aqui? Eu falei para vocês, agora há pouco, que eu vim da televisão. Quando eu trabalhei na televisão, como era rede nacional, a gente tinha a possibilidade de falar com 300, 500 mil pessoas. Gente, é muita gente. Porque televisão é diferente de digital. Sim ou não? Inclusive, cada vez menos eu vejo pessoas consumindo televisão. Eu não sei como que é na casa de vocês. Mas as pessoas têm preferido consumir conteúdo nos seus celulares, no seu computador, do que na televisão. Sim ou não? Ótimo. Então, quando eu estava lá na Clara, eu falava com muitas pessoas. E eu comecei a fazer live no meu Instagram. Só que eu ia para a TV, eu falava com 500 mil. E eu ia para o meu Instagram, eu falava com 30, 50. Muito menos pessoas. Só que o que eu percebi? Na televisão, ninguém sabia o meu nome. A não ser quando aparecia o GCzinho lá e saía. Ninguém sabia quem era aquela menina. Ninguém tinha nenhum tipo de conexão comigo. Entende? Não tinha aquela... Pô, será que essa menina vende alguma coisa? Eu quero aprender com ela? Não, era só uma menina lá, uma modelinho, apresentando, falando bem, representando a Claro. E eu estava falando com o Brasil, ok? Agora, no meu Instagram, não. No meu Instagram, eu comecei a trabalhar uma audiência qualificada. Então, a minha comunicação fazia muito mais sentido para aquelas pessoas que estavam ao vivo comigo. Por isso, eu falo que no digital, o vínculo da audiência com o especialista é tão forte que muitas vezes as pessoas até sonham com quem elas seguem. Quem já sonhou? Eu já tive vários sonhos. Estou dormindo, daqui a pouco eu... Nossa, sonhei com ladeira, gente, misericórdia. Estou vendo muita live dessa pessoa. Então, assim, é tão forte a conexão que você vai criar com as lives, com a sua audiência, que você vai para o subconsciente da sua audiência, das pessoas que estão te ouvindo. E isso é muito mais forte do que vocês imaginam. Então, não é sobre quantas pessoas estão te assistindo, e sim sobre quem está te assistindo. E por que eu chego nessa conclusão? Porque, a partir do momento que eu comecei a fazer as minhas lives e os meus lançamentos, eu via muito mais conversão, proporcionalmente falando, numa live com 50 pessoas me assistindo, um primeiro lançamento, realmente uma escala bem menor. Mas foi quando eu fiz os meus primeiros 10 mil reais ali. Sendo que na televisão eu ganhava muito menos para fazer as lives durante um mês, ficar 4 horas lá ao vivo, falando, gastando saliva pra caramba. Ok, né? Foi realmente uma fase, aprendi muito. Então, algumas chaves foram virando. E eu acho que quando vira essa chave em vocês em relação a como o digital ele é um canal estratégico de comunicação,
Vocês vão parar de falar, ai, não vou abrir live porque só vai ter 10, só vai ter 20. Parem de pensar assim. Parem de pensar assim. Ninguém aqui é uma televisão. É a audiência qualificada. Não é a quantidade pelo número. Todo mundo aqui tem um motivo, um objetivo de produção de conteúdo, de audiência. Sim ou não? Então, tá bom. E agora eu vou falar o seguinte, prestem atenção para ver se vocês se identificam com o que atrapalha o especialista, e muitos podem estar cometendo esses erros aqui. Primeiro, não cria uma rotina de gravação e não coloca na agenda. Quem aqui faz isso? Levanta a mão. Muito bem, ó. Muito sincero. Só ele? Todo mundo aqui está organizado, todo mundo está com o roteiro em dia, é isso mesmo? É isso, Anderson? Está na agenda? Posso ver aí? Se abrir aí, você vê? É? O Henry também está gravando? Então tá. Simplificar o processo. Então, pega um dia na semana, você vai colocar lá na sua agendinha. É dia de produção de conteúdo, os roteiros já estão feitos. Seja pelo seu copy, pelo GPT, o que for. Você já vai separar o horário certinho, já vai ter o ambiente em que você vai gravar. Câmera, microfone, tudo bonitinho. Se vai ser alguém que vai te gravar, também já vai estar organizado. Então, é o mínimo de organização para que o processo fique simples. Senão, aí acontece um monte de coisa, os imprevistos, e você coloca tudo na frente da produção de conteúdo. Mas absolutamente tudo. Ah, tem que fazer o almoço para não sei quem. Ah, vou pegar aqui a janela para ir buscar meu filho não sei aonde. E vai deixando para depois. E esse dia nunca chega. Estou errada? Não. Não praticar e otimizar, esse é um próximo passo. Então, não interessa se sua live tem pouca audiência, você precisa fazer, porque você precisa treinar. Você precisa falar. Eu acredito na comunicação prática. Não foi à toa que eu evoluí. O período da minha vida em que eu mais evoluí foi quando eu estava na televisão. Porque eu ficava 4 horas falando por dia sem parar. Ao vivo. Então, se vocês não praticam, como é que eu vou falar que vocês vão ficar bom? Se não abre uma live por semana? Se não grava um vídeo por dia, de 1 minuto? Como é que vocês querem ficar bons? Não é mágica, gente, é prática. Ninguém nasce sabendo. Tirem isso da cabeça de vocês. Essa é a objeção mais mentirosa que existe. Não existe a pessoa que nasce. Ok, tem pessoas que têm mais propensão para serem mais carismáticas, para falarem melhor, mas todas elas treinaram. Todas elas desenvolveram isso nelas. E digo mais. Se você é bom e para de treinar, você acredita que daqui a pouco você fica ruim? Enferruja? Jogador de futebol é assim, por que com você não vai ser? Tá? Isso é mentalidade de alta performance. E ficar apegado ao vídeo perfeito, o que na maior parte das vezes são as mulheres, que não querem postar o vídeo de jeito nenhum, porque o cabelo não saiu assim, porque o batom não estava direito, porque a blusa estava um pouquinho mais para o lado. Gente, não. O vídeo tem que ir para o ar, porque o próximo vai ser melhor. Tá bom? Uma curiosidade aqui para vocês, quando eu comecei a trabalhar no digital, eu senti muito esse impacto, porque como eu venho também dessa área do cinema, né, acabei tendo algumas experiências, eu percebi que o tempo de produção é outro. Então, no digital, você tem que gravar hoje 50 criativos. Vai que vai. 20 criativos. Para o editor editar amanhã e depois de amanhã já está no ar. No cinema... Alguém tem alguma experiência com cinema? Alguém tem noção? Você tem? Muitas vezes, são anos para um filme ficar pronto. A publicidade, eu cansei de repetir a mesma frase para a câmera para sair 30 segundinhos do meu comercial na TV. Então, eu tomei um susto nesse sentido de entender que o tempo é outro. Por isso que não dá para se apegar à qualidade perfeita. O ideal não vai funcionar se vocês quiserem empreender realmente no marketing digital. Tá? Então, a minha recomendação para que vocês sejam mais práticos e adaptáveis. Tenham sempre uma lapela com você, e hoje a gente tem
com valores bem acessíveis aí na Amazon e no Mercado Livre. Invista em celulares com câmeras de boa resolução de imagem. Então, hoje a gente já está num nível de sofisticação do mercado que vocês precisam ter o mínimo de qualidade de som e imagem para as pessoas pararem para assistir o conteúdo de vocês. Eu não estou falando que vocês precisam começar com conteúdos de 4K, 6K. Também não caiam nessa cilada. Dá para começar pelo celular, como eu mostrei para vocês. Uma questão de iluminação. Inclusive, é até a próxima recomendação. Tenham uma luz e procurem gravar aí sempre em ambientes iluminados e sem ruídos. Parece óbvio, né? Mas tem aluno que me manda vídeo gravado no meio da rua, com buzina, com sirene. Eu falo, não dá. Assim não dá, está muito ruim. Ou na academia, com barulho de ferro. Gente, não. Então, aquele mínimo, aquela noçãozinha, eu preciso que vocês tenham para poder fazer a gravação de vocês. E, para tudo, numa empresa, existe processo, sim ou não? Para que as coisas funcionem, a gente precisa de processos. E por que gravar não teria um processo? É claro que tem um processo. Então, siga o processo. Primeiro passo, entenda para onde vai esse vídeo ou esse anúncio, qual é o fundamento dessa estratégia. É um webinário, como a estratégia do nosso colega André? É um lançamento, onde você vai criar uma antecipação? É um vídeo de vendas, venda direto, onde você vai fazer uma chamada para ação, para a pessoa clicar e cair numa página de vendas? Para onde vai esse vídeo? É importante você, especialista, saber o mínimo da estratégia, o mínimo. Não estou falando para você ser um estrategista digital. Para onde vai esse vídeo? Defina onde irá gravar e como irá se vestir. Os homens são mais práticos, eu sei. A mulherada que precisa separar os looks, né? Arrumar, passar maquiagem. Então, siga esse processo. Aqui é onde começa a pegar. As pessoas elas não têm o hábito de ler em voz alta o texto antes de gravar. Então, aqui é um pulo do gato muito importante. É ler, falar sozinho, abrir a boca, articular as palavras, aquecer a dicção. Até mesmo para você errar menos. Isso é uma técnica prática para que você não precise gravar 5 vezes a mesma coisa. Porque o nosso tempo vale ouro. Quanto mais otimizado for a gravação, melhor. Sim ou não, Isaac? Então, faça um estudo prévio da copy. Porque ninguém aqui também é profissional. Então, assim, tem um momento em que você vai ler, você vai se debruçar com aquela copy. E eu não estou falando que é uma tarde inteira. 10 minutinhos antes de gravar. Não é um dia anterior, você não vai apresentar uma peça de teatro. Você vai gravar lá as copyzinhas. Então, é como estudar para uma prova. Pega e leia em voz alta. Acabou. Troca uma palavra que está engasgando, que não está legal, que está difícil de falar. Troca por outra. É nesse momento. Ok? E aí a gente vai começar a gravar. Respira. Respira. Se acalma. Se concentra. E aí sim, você vai dizer o texto para a câmera. No tempo, ritmo certo, sem correr demais, sem falar atropelado, sem deixar de articular as palavras. Você vai falar com clareza, com a dicção correta, com a energia correta. Entenderam o processo? É difícil, gente? Difícil é fazer, né? Mas entender, vocês entenderam. Então, tá bom. E quem não me deixa mentir? Eu gosto de fazer essas referências, porque, como eu falo de alta performance, eu gosto de trazer os nossos atletas. Michael Jordan, eu não sei quem já assistiu o documentário dele na Netflix, The Last Dance, ele era um dos jogadores que chegava antes de todo mundo na quadra para ficar treinando arremesso. Por que será que ele foi um dos melhores do mundo? Porque ele nasceu com o dom? Não, né? Porque ele treinava, ele passava horas repetindo o movimento robótico, o movimento idêntico, até ficar bom. Então, é isso que vocês precisam entender. Quer ser alta performance na comunicação, seja em vídeo, seja em palestras,
você precisa praticar, você precisa repetir, 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 até se tornar natural. Porque eu sei que muitos de vocês querem ter a naturalidade. Aí a gente esbarra agora nessa segunda dor. Ok, Isa, já entendi que tem que seguir um processo para gravar. Mas quando me assisto, parece um robozinho. Parece que eu estou todo travado. Não está natural essa gravação. Não existe outra forma de você ser mais natural senão repetir. Você vai repetir tanto a técnica que ela vai passar a ser algo natural. Como dirigir um carro, como andar de bicicleta. Esse é o segredo, gente. É você ser tão obcecado em repetir a técnica que ela fica internalizada dentro de você. E quando você alcança esse nível de naturalidade que os atores têm, porque repetiram muitas vezes, olha que legal, você como expert consegue se permitir ser mais criativo, e é isso que a gente precisa hoje no digital, nos anúncios. A gente precisa de mais criatividade, a gente precisa que vocês ousem mais nessas gravações. Você consegue fazer mais copy, você consegue se desafiar. Então, por isso que é importante que vocês procurem se tornar mais naturais. 2 exemplos aqui, que são referências na minha visão de comunicação, a Priscila, o Joel J, que inclusive fala de comunicação também. Então, na minha visão, a naturalidade é o que vai fazer a sua audiência se conectar mais facilmente com você. Por que será que as pessoas ficam na live dessas pessoas aqui, Isaac, até o final? Porque elas são cativantes. Entendem que o ao vivo exige essa capacidade da pessoa de cativar o outro que está lá do outro lado? Para que ele não desligue, para que ele fique até o final? Isso é técnica, gente. Então, vocês precisam assistir pessoas que fazem bem até para aprender. Assistir é uma forma também de desenvolver a sua comunicação. E por que eu acho também que a sua naturalidade ela vai comunicar... aliás, por que a sua naturalidade vai te ajudar a se conectar com a sua audiência? Porque ela comunica a verdade. E antes de comprar, o que as pessoas precisam? Antes das pessoas comprarem de você, o que elas precisam? Confiar em você. Então, vocês concordam comigo que quando vocês transmitem verdade, as pessoas tendem a confiar mais facilmente em você? E, por consequência, a venda. Por isso que eu falo, não se cria personagem para se comunicar. Não se cria, e eu vou contra muitas pessoas que no mercado falam que tem que sim criar um personagem. Eu vou falar, não tem que criar personagem. Ah, não tem que criar. Primeiro que porque ninguém é ator aqui. Porque se vocês soubessem o trabalho que dá para criar um personagem, no máximo vocês estão se fantasiando de alguma coisa aí. Então, assim, deixa o ator criar personagem. Vocês vão ser vocês mesmos. Vocês vão aprender a se comunicar com confiança, com assertividade, com maturidade. Esqueçam. Isso aqui dá muito mais trabalho, tá? Isso aqui desgasta. Aí, daqui 3 anos, o expert está falando, eu não aguento mais. É ou não é? Essa vida de expert não é para mim, não. Porque fica pesado. E olha só esse insight, hein? Olha só esse insight. Parece simples, mas não é. Para que vocês soem mais naturais para a câmera, como o Massari falou, vai falar com um pedaço de ferro? Vai. Vai conversar com a câmera. Conversa. Vira essa chave. Imagina uma pessoa na sua frente e você está conversando com ela. Isso já vai te ajudar a soar mais natural para a sua gravação. Foi isso que eu apliquei em uma das mentorias aí com o Thiago Reis, que vocês devem conhecer, em um dos seus lançamentos, tá?
Bom, como eu ouvi muitas pessoas falando de teleprompter aqui também, eu trouxe só alguns insights para quem pretende usar o teleprompter, para quem tem dificuldade com o teleprompter, porque realmente eu acho que é um desafio. Não são todas as pessoas que sabem usar o teleprompter da maneira correta. Então, aqui vai o que eu recomendo. Primeiro, eu recomendo o uso do teleprompter para alguns tipos de gravação. São elas: vídeos de venda, VSL, também conhecido como VSL, onde a copy ela é muito amarrada, ela é muito complexa, faz sentido ser aquela palavra, aquela frase. Então, aí sim eu recomendo que use um TP. Agora, lives, por exemplo, aqui no item 3, ao vivo, eu não indico o teleprompter, como meu amigo ali falou. Bullet points. Eu acredito muito mais naquele tipo de roteiro, onde o apresentador fica mais livre para improvisar em cima do script. Ele vai gerando o quê? As conexões, o gancho. Vídeos com cópias mais complexas, como eu disse, e, por fim, o ângulo do teleprompter. Cuidado, cuidado, porque não tem nada pior do que você ver um vídeo em que o olhinho da pessoa está assim. E, muitas vezes, não é o problema da pessoa, é o problema do ângulo que foi colocado o TP. Se está muito para cima, se está muito para baixo, o ideal é que o teleprompter fique no ângulo alinhado com os olhos do expert. Tá bem? E, óbvio, a velocidade de quem vai operar o teleprompter também tem que estar sempre se comunicando com o expert. Está muito rápido? Está muito devagar? A letra está grande? Está pequena? Então, tem que adequar o teleprompter para fazer o bom uso dele. E, por fim, eu não sei se vocês sabem, mas existe o texto feito para ser falado e para ser lido. Vocês sabiam disso? Sim? Eu aprendi, né? Isso vem da televisão completamente. Por quê? Eu vou trazer alguns exemplos no próximo slide. Mas palavras que são mais simples de serem ditas, números, existe uma forma de você colocar números no roteiro, que vocês vão ver na sequência. Então, usar frases curtas, isso ajuda o expert. As palavras mais simples, as interjeições e expressões vão gerar mais essa coloquialidade na fala do apresentador. E respeitar as pontuações. Ponto final é pausa. Vírgula, respira. Ponto de exclamação, ponto de interrogação. Então, tem que ter as interjeições. Senão, fica aquela leitura neutra, branca, fica sem vida. E a gente não pode ter esse tipo de comunicação. Olhem só aqui os exemplos. Aqui é uma forma, né, que vem diretamente da televisão de se escrever os números. Se escreve por extenso, o apresentador vai ler por extenso. O ganhador receberá o prêmio de R$500 mil. Isso está escrito para ajudar a pessoa lá na live, lá no ao vivo. Ela não vai precisar contar os números, vai que o apresentador não sabe. Então, tá lá por extenso, é sério, vocês estão rindo, mas vai lá ao vivo para você ver na adrenalina lá. Se é 1 milhão, se é 100 milhões. Olha lá, mais um exemplo aqui. Pense bem, será que você realmente está preparado para isso? Olha como fica, parece que eu estou conversando. Pense bem, 3 pontinhos. Ó, não queira dar conta de tudo. Seja 1% melhor a cada dia. Então, são frases curtas. Veja, frases curtas. Ajuda o apresentador. Quem é copy aqui, ajuda o expert. Não vai colocar palavras muito longas. Palavras que não são do vocabulário do especialista. Ajuda o expert. E agora sim, vamos falar do formato ao vivo, porque existe sim diferença na performance, na técnica de uma gravação para uma live. Tá? Minha visão sobre as lives. As lives posicionam o expert. Na minha visão, o especialista que faz lives, que corre esse risco, como a gente falou, né? A gente brincou que as lives não são para amadores. Na minha visão, ele já se coloca num lugar de profissional. Mesmo porque não é qualquer pessoa que encara a live, que encara o ao vivo. Então, na minha visão, ele já está se posicionando aí bem legal. Trazem, portanto, autoridade e fluência
Porque 10 minutos? São 10 minutos, então são 10 minutos falando. Você não pode ficar em silêncio na live. Dos mandamentos assim da live é que você não pode ter blocos de silêncio. Você tem que falar, improvise, é a peteca, não deixa cair. Vai que vai. Se você está sozinho, então é só você. É ótimo para vocês treinarem a oratória, então eu vou recomendar todos os experts aqui da sala que façam lives. Mesmo que seja só para o grupo de alunos, que seja só para o pessoal interno do time, façam lives. Não é um bicho de 7 cabeças, eu posso garantir para vocês. E, por fim, as lives geram cortes para vocês produzirem conteúdos depois. Então, olha quantas coisas vocês já resolvem. Nossa, não tem vídeo, não estou com tempo para gravar. Pega a live, fatia em 3. Já toma aqui 3 rios. Tá? Fiz muito isso no começo. E é por isso que eu coloquei aqui para vocês. Eu apostei muito nas lives quando eu estava iniciando essa minha jornada no digital, que foi quando o Massari chegou. Não sei se ele me conheceu numa das lives aí, quem vai saber? Lembra que eu falei que não é sobre quantas pessoas estão te assistindo, é quem está te assistindo? Daí pode surgir um convite, uma oportunidade de uma live, que eu me expus. Então, eu criei o quê? Eu criei o Sextou com Isa. Isso faz o quê? Uns 3 anos e meio atrás. Que era o meu quadro, gente. Eu praticamente criei o meu canal. Eu criei o meu canal de televisão no meu Instagram. Foi isso que eu fiz. Sexta-feira ficava ao vivo lá para os meus seguidores. E, curiosamente, um dia até fiz uma live com Ladeira. Tá aqui o print para vocês verem. Nunca me esqueci dessa live. Foi bem legal. E olha só, Massari, não sei se você vai lembrar. Teve um dia que você falou assim, Isa, esse tanto de live aí que você já fez, por que você não cria um produto? Você lembra desse dia? Pois é, ó. Mérito ao Massari. Criei um Sextou com Isaflix, coloquei as 10 melhores lives e subi na plataforma para vender. Então, mais uma utilidade para suas lives. Salva elas e cria um produto. Tá? Super possível aí. E eu falei muito no nosso painel sobre improviso. E eu digo e repito, o grande segredo do ao vivo é a capacidade de improvisar. É por isso que eu falo que o expert ele tem um lado artista. Ele precisa desenvolver um lado artista. Porque é o ator, é o cantor, é o dançarino que sabe improvisar profissionalmente. Então, o ao vivo ele exige essa capacidade de improvisar. E o improviso, ele depende de determinação. O improviso inteligente exige que a pessoa seja curiosa, interessada. É uma pessoa que está sempre lendo. É uma pessoa que está sempre antenada, atualizada. Posso apostar que essa pessoa tem capacidade de improvisar. Agora, uma pessoa que é rasa, uma pessoa que não desenvolve, uma pessoa que fica só ali, possivelmente ela vai parar. Ela não vai desenvolver. Então, Van, é muito bom que você, como professora, com experiências 1000, comercial, acadêmico, imagina o quanto que você não sabe, assim, quanto de referências, né, de repertório. Repertório. Tô chocada. Já era uma aluna brilhante, não me surpreende. Live, tá vendo? Já era uma aluna com... Meu Deus, você é a mentora da Priscila Silva. Então, mentora. Ué, professora mentora. Legal, legal. Praticar a escuta ativa. Então, para você desenvolver tua comunicação, é muito importante que você escute as pessoas falando, a conversa das pessoas, a live das pessoas. É preciso estimular a sua criatividade também. Pratique contar histórias. Tudo isso vocês vão usar numa live, tá? Absolutamente tudo que está aqui vocês vão usar em uma live. Estudar persuasão, como eu já disse anteriormente, e a interação com a audiência para que a live não fique só você falando, para que haja esse bate-bola e fique dinâmica a sua live.
E como eu estava dizendo, para improvisar é preciso de determinação em uma ideia e ir com ela até o final. Eu vou fazer uma analogia aqui. Quem aqui já jogou futebol? Vou brincar aqui com meu amigo de camiseta bege. Qual que é seu nome? Rony, Tô brincando, gente. É praticamente meu vizinho, Rony. Rony, você jogou em que posição no futebol? bom, eu normalmente era o último a ser escolhido, então eu jogava na posição que mandava. Joguei de zagueiro, goleiro, lateral. Legal, goleiro, gente. Yes, ele respondeu o que eu queria. Como é que é? Jogou de teimoso. Já foi expulso, Rony? Já fui expulso também. O que você fez? Bati num coleguinha e ficava me driblando. Você deu o carrinho nele? Mas tá dentro das regras do jogo também, né? O cartão vermelho e amarelo faz parte das regras do jogo. Olha, ousado. Uma salva de palmas para o Rony. Rony, vamos lá. Você respondeu goleiro, né? Eu imagino que o goleiro tem um trabalho bem desafiador. Por quê? Óbvio, ele tem que defender o gol, não deixar a bola entrar. E muitas vezes, num pênalti, você precisa fazer o quê? Se posicionar para defender. Ok. E? pular, escolher um lado. Pronto. Você precisa de determinação para escolher um lado. Então, por uma questão de segundos, você pode deixar a bola entrar. Por quê? Vou para a direita ou vou para a esquerda? Você não pode titubear. Você tem que ir para um lado com determinação. Muitas vezes o goleiro arrisca. Isso é improviso. Quem entendeu? Meu amigo André entendeu. O improviso não pode ter dúvida. Vá com a sua ideia até o final. Deu problema no pitch? Cara, qual que é a ideia que veio? Vou pegar uma caneta aqui e vou vender a caneta. Então, vai com essa ideia até o final. Não titubeia. Determinação. Isso sustenta o improviso. Ok? Assim como um goleiro tem que atirar para um lado para conseguir defender o gol. Aqui fica o convite para o meu canal no YouTube, onde eu analiso aí diversos experts no palco. Né? Existe um quadro assim bem legal que nós lançamos esse ano de reacts de experts no palco. São mais de 20 especialistas já analisados, tá? Então ficou bem legal esse quadro. Depois vocês podem conferir uma análise técnica mesmo, da forma com que eu gosto. Tá bom? E todos esses aqui tem a estrela completa do expert, que foi o que eu trouxe no começo aqui da nossa palestra. O que eles dominam? Os gatilhos mentais, que nós falamos agora há pouco, curiosidade, antecipação, abrir e fechar loopings durante uma live, o poder das histórias, e eles constroem o seu conteúdo com a audiência, o que torna muito mais dinâmico. E para finalizar a minha palestra, ontem no nosso Mastermind, no Extreme, fiz uma pergunta para todos e eles me falaram assim: Isa, amanhã você pode falar como dirigir um expert? Então, eu trouxe esse slide de bônus para vocês. Porque eu sei que muitos aqui não são especialistas, mas estão atrás, como a Vanessa, né, Van? Deve estar atrás das câmeras aí, ajudando o seu marido a falar, certo? A fazer o pitch. Você tenta dar uma dirigida lá, né? Sim, mas você está nos bastidores, certo? Ok. Então, aqui vai algumas recomendações, e aí eu vou dizer num lugar agora, porque eu já estive por muito tempo eu estive em frente às câmeras, como atriz, como apresentadora, hoje como expert, mas eu também sou bastidor, porque eu tenho que acompanhar a live do meu especialista, eu estou lá com ele em todas as lives, eu estou no evento, durante a palestra, eu estou lá atrás também. Então, o que eu entendi? Até por ter sentido na minha própria pele o que vocês sentem. Que quem está dirigindo, quem está lá em contato direto com o especialista, tem que ter muito cuidado com como fala as coisas, como dá o feedback para essa pessoa. Então, você precisa compreender da psicologia humana. Quantas vezes, como atriz, eu já ouvi coisas
horrorosas de diretores que me desestabilizaram emocionalmente. Então, é muito emocional a situação do expert. Então, a correção ela tem que ser muito assertiva. Quem aqui trabalha com ponto no ouvido do expert é uma palavra, é um comando. Não é contar uma história, você vai atrapalhar o especialista. Então, você precisa aprender a dar o feedback construtivo e assertivo. Tenha antecedência, organize-se, porque cada um faz o seu papel num lançamento. O expert, o papel dele é estudar o conteúdo, ter o conteúdo na ponta da língua. Você que é o lançador, é o coprodutor, tem essa copy com antecedência para o especialista. É o mínimo, gente. Isso é o mínimo. Dê o suporte necessário. O que é o suporte necessário? Leva água para o cidadão. Está calor, aumenta o ar. Entendeu? Não comeu, dá uma barrinha lá de cereal. Dá aquela motivada, entende? Faz aquela oração. Eu não sei vocês, mas eu sempre oro com os meus alunos antes de subir no palco, antes de entrar ao vivo. Faço aquela oração, aquela bênção. Né? E entenda o limite do seu especialista. Obviamente, foi como a gente falou agora há pouco. Respeite o limite do seu especialista e entenda qual é o ponto forte dele. É muito mais inteligente você, como diretor, lançador, entender com quem você está trabalhando. Eu quero deixar agora uma frase final para vocês, que eu acredito muito, ainda mais nos tempos de hoje, onde a inteligência artificial vai estar cada vez mais presente nos nossos negócios. Tem algo que eu acredito que robô nenhum, algoritmo nenhum será capaz de substituir. Eu digo que, assim como um especialista é uma estrela, no universo da comunicação, o expert é como uma estrela de verdade. Ele carrega luz própria, aquece e deixa um legado. Nenhum algoritmo substituirá isso, porque aqui nós estamos falando da autenticidade de uma pessoa. Vou deixar um presente para todos vocês. Existe uma masterclass onde eu vou ensinar vocês a gravarem vídeos de maneira segura, natural e profissional. É uma aula 100% prática, porque foi o que eu disse a vocês. Eu acredito que comunicação é prática, não é só teoria. 80% prática. Vocês vão poder assistir essa masterclass disponível aí para vocês. Só digitar a palavra expert no meu direct, vocês vão receber esta aula aí para assistir. Um presente de coração aí para o Massari, para todos da VUMP. Espero que tenha suprido aí as expectativas, viu, senhor Massari? Muito obrigada, gente.